Boa noite, irmãos. Nós queremos saudá-los em nome do Senhor Jesus e convidá-los a abrir a sua palavra no Salmo 91, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia e provavelmente um dos mais mal interpretados e usados. É aquele salmo famoso que alguns crentes costumam deixar aberto na entrada de casa, em cima da mesa, Salmo 91. Para proteção contra os espíritos, proteção contra os demônios, contra o infortúnio, contra azar, olho gordo, maldição, encantamento. Salmo 91 aberto na entrada da casa. Já viram? Eu já vi. Salmo 91. Esse salmo, ele é, como eu já disse, um dos mais conhecidos da Bíblia, e muito querido e popular dos evangélicos, pelas promessas extraordinárias que são feitas aqui. Essas promessas, elas asseguram que Deus haverá de livrar o justo, aquele que o teme e que o busca, de todos os males, de todos os infortúnios, de todos os tropeços, de todas as calamidades, de todas as tragédias, de todas as doenças que acontecem nesse mundo. De acordo com esse salmo, se nós o tomarmos ou fizermos uma leitura simples desse salmo, então nós podemos dizer que o crente, a pessoa que teme a Deus, ela viverá nesse mundo sem ter doença, sem ser assaltado, sem perder emprego, sem passar necessidade, sem levar topada, sem ter inimigo, sem perder uma para qualquer pessoa. Como a realidade não é bem essa, então a pergunta é, o que é que de fato esse salmo está dizendo? O que é que ele nos promete hoje? E de que maneira nós podemos usá-lo para a nossa vida. Esse salmo não tem um autor declarado. A maioria dos salmos tem um autor. Ou é Davi, ou os filhos de Corá, ou Moisés. Tem pelo menos um salmo que é atribuído a Moisés, mas esse não tem autoria. Todavia, o povo de Israel entendeu que era inspirado por Deus e que devia estar incluído no Saltério de Israel, na coleção do livro dos Salmos, para benefício do povo de Deus. O Salmo, ele alterna entre promessas de livramento e a razão pela qual Deus livra as pessoas. Então vamos ler pensando nisso. Do verso 1 até o verso 2, existe então a identificação daquela pessoa que Deus haverá de proteger. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. E a partir do verso 3 vem as promessas. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, sob suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Então, nesses versículos, nós temos promessas extraordinárias de livramento. Tem a promessa de que Deus nos livra dos inimigos, aí no verso 3, o laço do passarinheiro e da peste perniciosa, livramento das doenças. A promessa ainda no verso 4 de que Deus, à semelhança de uma galinha que com suas asas protege os pintinhos, ele haverá de nos proteger e que a verdade dele funciona como um escudo contra os nossos inimigos. No verso 5 fala que Deus nos livra do terror que ataca de noite, podemos pensar nos assaltantes, e também da seta que voa de dia, podemos pensar nas guerras, que eram muito comuns naquela época. No verso 6 ele fala da peste e da mortandade, que são pragas comuns no tempo em que esse salmo foi escrito e que dizimavam pessoas aos milhares. No verso 7 o contexto é de guerra, caiam 10.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Exércitos inimigos sendo destruídos, mas o servo de Deus não é atingido por coisa nenhuma. Ele só olha, verso 8, e vê o castigo do ímpio. E por quê? Está no verso 9. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada, que é a repetição do verso 1 e do verso 2. Então, aqui nesse salmo que nós vimos até agora, é que aquele que
faz de Deus o seu refúgio, que faz do Altíssimo a sua morada, que se abriga em Deus, ele estará salvo de todas estas calamidades, da guerra, da morte, da peste, do infortúnio, do ataque dos inimigos. Mas continua no verso 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Aqui está uma outra razão pela qual o que teme a Deus, ele não sofrerá estas coisas, porque Deus vai mandar os anjos protegê-lo. Verso 12, eles, os anjos, te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás ao pés o leãozinho e a serpente. Pisar o leão, a áspide é uma espécie de cobra venenosa, uma víbora. A promessa, então, é de que nós não seremos atingidos, né, por estas coisas. A razão, outra vez uma razão no verso 14. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Veja que promessa extraordinária de que Deus responderá todas as orações desse a quem o salmo é endereçado. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então, nesse verso 15 e 16, nós temos promessas de resposta às orações, da presença de Deus no meio da angústia, de longevidade, viver muitos dias, né? Verso 16, longevidade, e de mostrar a salvação, que aqui no contexto não é salvação espiritual, mas é livramento, porque o salmo todo é a respeito de livramento destas coisas materiais. Então a salvação aqui não é a salvação espiritual, mas o livramento de Deus. Não é à toa, então, que esse salmo, não é o predileto de tanta gente. Também é o meu. Eu gosto muito desse salmo. E também eu posso entender porque que as pessoas pegam o Salmo 91, deixa aberto no Salmo 91 e deixa na entrada de casa, não é? Como se o próprio salmo servisse de proteção contra todos estes males que estão aqui. Alguém me disse, mas eu não posso provar porque eu não vi, que tinha uma igreja vendendo chá do Salmo 91. Tirava o Salmo 91 da Bíblia e fazia um chá. E se você levasse para casa e tomasse, então nenhum mal lhe aconteceria. Naturalmente que só valia aquela página da Bíblia dada pela igreja que você obteria por uma pequena oferta ou, enfim, uma contribuição e assim por diante. Então, esse é o salmo que nós temos diante de nós. O problema parece que esse salmo não corresponde à realidade. Não corresponde. Às vezes parece que sim, às vezes parece que não. Eu podia falar de Jó, por exemplo. Era um homem justo, temente a Deus, e perdeu tudo o que tinha. Podemos falar dos mártires cristãos do primeiro século, pessoas que por causa da fé em Jesus Cristo, porque fizeram de Deus o seu refúgio, porque confiaram em Deus, foram torturados, tiveram seus bens apreendidos, foram jogados em calabouços, devorados por feras, decapitados, crucificados. Podemos falar de João Batista, um homem enviado por Deus, justo e santo, mas que morreu decapitado numa prisão. Então parece que esse salmo, como é que nós relacionamos estas promessas aqui com o fato de que pessoas fiéis a Deus, através da história, e nos dias de hoje, elas sofrem infortúnios, ficam doentes, morrem cedo, em vez de morrerem com muitos anos, morrem cedo. Estou lembrando agora de um rapaz chamado Daniel, da primeira igreja presbiteriana do Recife, quando eu era pastor lá. Moço crente, temente a Deus, morreu de câncer com menos de 20 anos de idade. Era um dos moços mais crentes que eu já conheci, dedicado, evangelista, consagrado. Descobriram o câncer com menos de um ano. Daniel morre tragicamente no hospital. Onde fica a promessa de longevidade do Salmo, né? A gente fica perguntando, a gente sabe de gente que teme a Deus e morre de desastre. Há cantores famosos, inclusive, que fizeram muitos dos belos hinos que nós cantamos e que morreram tragicamente de acidente de automóvel e coisas dessa natureza. Não é que Deus não nos livra. Semana passada, as minhas duas filhas estavam vindo da igreja, domingo à noite, e quando chegaram na porta de casa, que abriram o portão, 3 assaltantes armados entraram com as duas. E eu estava em casa com a Minca fazendo o jantar. Me lembro bem que eu estava com a faca desse tamanho cortando tomate na cozinha.
Minca primeiro foi que ouviu a voz dos assaltantes dentro de casa, ela foi lá ver o que era. Eu não pensei que era amigo das meninas da escola ou da igreja. E depois, quando eu vi a voz da Minca alterada, é que eu entendi que eram assaltantes. E finalmente, o que é que aconteceu? Um grande livramento. Eles levaram só dinheiro, levaram um computador da Hendrika, e ela achou ótimo, porque o pai comprou um melhor para ela, né? Ela estava vibrando com aquilo. E levaram o carro da gente. E nós estávamos preocupados, né? E eu estava muito preocupado, porque era exatamente aquele período de renovação do seguro, e que o carro estava descoberto por 3 dias. E foi exatamente na segunda-feira o seguro valeria. E o carro foi roubado domingo à noite. Então era um prejuízo grande, não é? Prejuízo grande. No dia seguinte a polícia telefona. Acharam o carro inteirinho, só levaram o rádio. Todos os documentos da Hendrika estavam lá, todos que eles tinham levado a bolsa da Hendrika. Inclusive 2 livros. Mas como o ladrão não lê inglês, era livro em inglês, não levaram. Deixaram lá, provavelmente, porque não liam, né? Ou, não liam nem inglês nem português, provavelmente. Então, quer dizer, livramento foi. O que é que podia ter acontecido? Podiam ter matado um de nós, podiam ter machucado as meninas, poderiam ter estuprado as meninas, ou coisa dessa natureza. Então, um livramento. Só que, no ano passado, um outro pastor, colega meu, amigo meu, deixou seu carro estacionado numa igreja onde ele foi pregar. Quando ele voltou, o carro tinha sido roubado até hoje. Não tem sinal do carro, perdeu tudo que estava no carro, inclusive. Livramento num, livramento no outro. É que eu sou mais justo do que ele? De forma nenhuma, eu conheço o pastor, eu diria o contrário. É um santo homem de Deus, temente a Deus, que busca a Deus. E muitos de vocês teriam histórias para contar, não teriam? De situações que aconteceram. E não foi porque vocês não temem a Deus ou não creem em Deus, mas essas coisas simplesmente acontecem. O que fazer desse salmo, então? O que é que esse salmo está ensinando? De que maneira nós podemos compreendê-lo? Eu queria, nessa noite, abordá-lo da seguinte perspectiva. Em primeiro lugar, ver a quem essas promessas são feitas. Elas são feitas não a todos, mas aos que de fato confiam em Deus e fazem de Deus o seu refúgio. Como está no verso 1 e 2, como está no verso 9, como está no verso 14, esses versos falam de que essa pessoa é uma pessoa que se apega a Deus, que ama a Deus, confia em Deus e faz de Deus o seu refúgio, que anda nos caminhos do Senhor. E Deus, de fato, é o seu bem mais precioso. E não é interessante? Quando a gente faz de Deus o nosso bem mais precioso, Deus protege os outros bens que são menos preciosos, que são os bens materiais, não é? Parece que aí, quando a gente se apega aos bens materiais, aí Deus acaba tirando todas estas coisas, não é? De acordo com o Salmo e a história de Jó e outras histórias, seria mais ou menos assim. Mas eu queria, nessa noite, dizer que a chave para a compreensão desse Salmo é que ele é um Salmo que foi escrito durante a antiga aliança. Essas promessas aqui fazem parte da aliança de Deus com seu antigo povo, o povo de Israel. Israel era uma nação, era um povo. Tinha um rei, tinha limites territoriais, tinha leis. Israel tinha todas as características de uma nação como o Brasil tem. E Deus tinha uma aliança com aquele país. E como parte da aliança, do acordo que Deus tinha com a nação de Israel, que era baseado na entrega da lei, lá no Monte Sinai, havia essa dinâmica da aliança. Se a nação de Israel obedecesse a Deus, Deus a abençoaria com prosperidade. Deus daria vitória sobre os seus inimigos, daria prosperidade no campo, Deus evitaria as pragas, as pestes, a guerra e a derrota diante dos inimigos. Agora, se o povo de Israel desobedecesse a Deus, eles perderiam a terra, eles perderiam a colheita, eles perderiam o gado e seriam derrotados diante dos seus inimigos. Então, esse salmo tem que ser entendido, primeiramente, como um salmo que foi escrito enunciando promessas para a nação de Israel enquanto país, enquanto povo. Nós somos a continuação de Israel, mas a igreja hoje ela não é mais um país. A igreja hoje não se identifica mais com uma nação. A igreja é composta de pessoas de todas as nações. Não existe hoje uma nação com a qual Deus tenha feito um acordo, um pacto e uma aliança.
Então, essas promessas feitas a Israel debaixo da aliança do Antigo Testamento, enquanto país, enquanto nação, elas tinham um caráter eminentemente material. Se o judeu, de fato, temente a Deus, justo, que se abrigasse em Deus, praticasse a lei de Deus e andasse nos caminhos de Deus, a recompensa que Deus daria a ele seriam estas bênçãos aqui: o livramento dos infortúnios, das fatalidades, derrota da guerra, peste, doença e coisas dessa natureza. Depois da vinda do Senhor Jesus, a igreja não é mais uma nação. A igreja é um povo espiritual e, portanto, as bênçãos da antiga aliança relacionadas com prosperidade material, elas passam para nós não como parte da aliança, mas como alguma coisa que Deus pode dar ou não. Deus pode dar ou não. Então você vai encontrar gente fiel a Deus, mas que não é próspero financeiramente. No Antigo Testamento, isso significaria que alguma coisa está errada. Mas no Novo não significa isso, a não ser que a pessoa seja preguiçoso, não queira trabalhar, seja desonesto, tudo mais. Mas tem crente fiel, que é trabalhador, é honesto, é justo, e ele não se torna uma pessoa de posses. Ele não mal tem uma casa própria, se tem, ou alguma coisa nessa vida. Ele passa pela vida com dificuldade. Tem o necessário para sobreviver, passa algum aperto, mas ele não chega a ser próspero financeiramente. E ninguém pode dizer que a culpa está na sua falta de fé ou de compromisso com Deus. Há várias maneiras erradas de se usar esse salmo. A primeira delas foi aquela maneira que Satanás usou. Satanás citou esse salmo, né? Ele é tão popular que até o diabo gostava desse salmo, né? Está lá em Mateus, nas tentações de Jesus, quando o diabo tenta Jesus no deserto, uma das tentações foi essa. Aqui, ó, Salmo 4. Desculpa, Mateus 4, a partir do verso 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, que era o lugar mais alto do templo, e lhe disse: se tu és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Vocês estão vendo? O diabo está citando o Salmo 91. Botou Jesus no alto de um prédio e disse: joga daqui para baixo, porque o Salmo 91 está dizendo que Deus vai te proteger de todo mal. E qual foi a resposta do Senhor? Não tentarás o Senhor teu Deus. Você pegar o Salmo 91 como base para pular de um alto de um edifício, dizendo a Deus: está escrito que os seus anjos cuidarão de mim, e que os teus anjos não deixarão que eu tropece em alguma pedra. Jesus disse que isso era tentar a Deus. Portanto, pegar o Salmo 91 para reivindicar de Deus determinadas coisas, como os cristãos fazem, é tentar a Deus na interpretação de Jesus Cristo. Seria tentar a Deus, de fato. E vejam como Satanás ele pode usar a palavra de Deus para distorcer as verdades divinas. Jesus citou mais adiante esse salmo no livro de Lucas, no capítulo 10, quando ele mandou os discípulos pregar os 70. Lucas 10, a partir do verso 19, os 70 foram em missão pregar a palavra de Deus e eles expulsaram demônios. E Jesus disse no verso 19: eis vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Salmo 91, verso 13. É esse versículo que ele está citando. Pisarás aos pés o leão, a serpente, a víbora, a áspide. Jesus citou esse salmo e aplicou a vitória espiritual dos discípulos sobre as hostes do mal. Não será que aqui nós temos a chave para a compreensão desse Salmo 91? O Senhor Jesus espiritualizou o salmo e o aplicou a uma batalha muito maior do que a batalha contra exércitos inimigos, que é a nossa luta contra os principados e potestades, contra Satanás e os seus anjos, é a guerra espiritual na qual nós nos envolvemos no dia de hoje. Eu penso que aqui está então a maneira de compreender esse salmo. O que esse salmo está fazendo
é dizer que Deus haverá de guardar os seus servos e nos proteger de todo o mal do inimigo, e o mal aqui é principalmente o mal espiritual. E vai nos guardar para que nós cheguemos em segurança à vida eterna. É dessa maneira que esse salmo pode ser entendido. Não estou dizendo que Deus não pode nos livrar eventualmente de calamidades e de problemas. Ele pode fazer da sua livre graça. Mas o fato de que Deus nem sempre livra os seus servos, João Batista, os mártires, muitos reformadores, os mártires hoje na cortina de ferro, os em países muçulmanos, os crentes que passam por dificuldades, o fato de que Deus nem sempre livra o seu povo fiel, já é uma amostra de que esse salmo não pode ser tomado nos dias de hoje de uma maneira literalista, como se nós pudéssemos reivindicar de Deus todas estas bênçãos, como é feito em algumas igrejas neopentecostais e como alguns irmãos querem fazer. O que Deus prometeu para nós na nova aliança, mediada por Cristo Jesus e por seu sangue, é o perdão do pecado, de pecados, a santificação, que Ele vai nos guardar para si, para que nós não nos desviemos dele, e que Ele nos vai preservar para o seu reino, até que nós sejamos acolhidos pelo Senhor Jesus na morte ou na segunda vinda, no dia do juízo. Mas isso não quer dizer que nesse mundo nós não passaremos por dificuldade. Encerro, portanto, nessa noite, em primeiro lugar, com uma palavra para aqueles que estão passando por calamidades ou dificuldades, passaram por infortúnios, apertos, doenças. A primeira coisa que eu orientaria seria você fazer um exame da sua vida, olhar a sua vida e perguntar a respeito do seu relacionamento com Deus. É sempre bom aproveitar estas coisas para fazer um inventário da vida espiritual e ver se tem alguma coisa que precisa ser confessada, colocada em ordem diante de Deus, algum pecado abandonado, alguma relação que precisa ser restaurada. Se você, após examinar a sua vida, verificar que você é essa pessoa que se abriga em Deus, que confia em Deus e que está tudo certo, mas que mesmo assim a calamidade veio sobre você, não coloque a culpa em Deus. Não diga que Deus é infiel, não desanime, não se desespere, não comece a pensar mal de Deus ou qualquer outra coisa, porque estas promessas aqui, elas são inferiores a uma promessa maior. Quando nós lemos o Salmo à luz do Novo Testamento, é de que Deus, no meio de tudo isso, vai nos guardar firmes e fiéis para Ele. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz, ninguém as arrancará da sua mão. A preservação da fé e da confiança em Deus é o que Ele promete acima de todas as coisas. E se você está tendo um período bom, um período tranquilo, de bênçãos materiais, de alguma segurança financeira aqui nesse mundo, não coloque seu coração nestas coisas, porque você tem hoje e não tem amanhã. Então, se a sua esperança, se a sua confiança, a sua segurança para o futuro está nas questões materiais, na sua conta de poupança, no seu bem imóvel, então está no lugar errado. Porque, como eu disse, nós temos hoje, amanhã chega um Collor da vida e confisca tudo e você não perde tudo que você tem da noite para o dia. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Sua confiança tem que estar no Altíssimo. É nele que você tem que descansar. É nele que você tem que repousar. E assim, seja na dor, seja na doença, seja na pobreza, seja na dificuldade, nós continuaremos a amar a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo, porque nós veremos que somos apenas peregrinos aqui nesse mundo e que nosso lar não é aqui, mas nós caminhamos para a nossa mansão celestial que o Senhor Jesus já foi preparar. Amém?